Pra mim, a arte, ela adquiriu um significado um pouco tardio, assim, na real. E meio que me atropelou. Eu só me toquei depois, assim, quando rolou. Eu sempre soube desenhar, eu sempre soube pintar. Eu nasci fazendo isso, porque meu pai era artista plástico. Então, eu aprendi a andar de bicicleta depois que eu aprendi a usar um lápis de cor, sacou? Eu lembro de mexer com óleo, tinta óleo, né, muito cedo. Lógico que, tipo, no ambiente todo controlado, mas eu queria usar o material que meu pai usava e tal. Ele me dava umas paradas mais simples, aí eu insisti que queria usar alguma coisa dele. Pô, eu lembro dele me dando, assim, uma telinha de óleo pra brincar. Então eu acostumei a usar os materiais e a criar imagens desde sempre. E sempre foi uma coisa que eu sabia fazer, mas não tinha muito propósito. Não é uma coisa que eu tinha refletido sobre ainda. E aí eu tive um período de hiatos, assim. Eu passei por um período na adolescência, né, como muita gente fã de mangá e tal. Então, tipo, você fica viciado naquela porra e só quer desenhar aquilo. Então dá uma enferrujada, dá uma limitada. Depois eu engatei na faculdade, que eu também não produzi muito. Eu usava, né, minhas skills de desenho e tal, mais como um complemento, né? Porque eu tava fazendo design, então lógico que era útil eu já ter esse know-how. Mas ficou meio de escanteio. E aí depois de formado, assim, já morando sozinho, acabou que, talvez pela própria maturidade, pela idade, eu comecei a ter uma necessidade um pouco maior de lidar com algo que tivesse intenção envolvida. Eu comecei a sentir necessidade de envolver o meu emocional na criação. Isso é uma coisa que antes eu fazia e era tipo, sei lá, eu sei andar de bicicleta, eu sei cozinhar e eu sei fazer um desenho. Então, na verdade, eu descobri a arte totalmente tardio ao fazer, de repente, dela. Só que aí meio que rolou um processo de desconstrução, de reinvenção, assim. Eu fui, de fato, ativamente perseguir, dentro de algo que já era um pouco natural pra mim, objetivos mais específicos, gerar reflexões a partir delas. Como eu tava muito na caixinha, eu tinha vindo do mangá e, tipo, apesar de eu já ter intimidade com os materiais, eu não sabia o que fazer com aquilo. Então, eu comecei a ter envolvimento emocional com a parada. Desenhar, pintar, virou uma espécie de terapia pra mim. Em algum momento, isso deixou de ser uma parada que eu sabia fazer por fazer e virou uma parada que eu tinha uma necessidade de fazer. Ela tinha um propósito específico. Eu tinha acabado de sair do meu primeiro emprego, estágio, né, pra virar freelancer. Tinha terminado uma relação duradoura, eu tinha saído de casa pra morar sozinho, tudo ao mesmo tempo. Então, era um período que, tipo, a minha vida deu uma guinada de 180 graus. E ali também, tipo, morando sozinho e você tendo que pagar suas contas e ainda com uma carreira de freelancer que era completamente incerta, rola um período de voltar pra dentro, assim, né? De descobrir, se conhecer de verdade, assim, num ambiente que é muito mais livre pra você ser quem você é. Tem a ver com idade, com maturidade, com o momento da vida, assim. Só foi uma evolução do meu eu, que acompanhou uma evolução da arte junto comigo, o que ela significava pra mim. Deixou de ser uma brincadeira e virou um hobby com uma paixão envolvida, uma necessidade de expressão, uma necessidade de válvula de escape e tudo mais. Foi meio assim que aconteceu. Eu tive um contato com meu pai mais na infância, né? Depois disso eu não tive tanto. Mas nesses primeiros anos, assim, ele, por ser artista, eu acho que ele tava num momento muito do auge do ser artista, sabe? De ter largado também alguma coisa mais estável, tipo, algum emprego na cidade. Largou tudo pra viver aquela vida de hippie da época, assim. Minha mãe era mais nova que ele foi, junto com ele. Meio que largaram tudo pra ir morar no meio do mato.
Eu fico também me projetando um pouco nessa situação, né? Aí você tem um filho. A primeira coisa que eu ia fazer é dar um lápis de cor, dar uma tinta, um pincel na mão da criança. Sabe? A primeira coisa que eu ia fazer. E foi meio que isso que aconteceu. É óbvio que foi intencional, mas, tipo, é uma parada que eu agradeço pra caralho, porque isso definiu completamente quem eu sou hoje. E não é uma parada que se influencie ativamente. Você dá a ferramenta e você dá, sei lá, o ambiente, né? Mas a pessoa desenvolve aquilo se tem uma sintonia ou se não tem. Eu acho que no começo, assim, ele foi essencial para dar esse ambiente, esse primeiro contato que muito cedo ele entranha mais, sacou? Ele injetou, acho que, essa vontade artística dentro de mim. E aí isso só foi bater muito mais tarde, né? Tipo assim, só depois que isso foi fazer algum sentido pra mim, ou que foi, sei lá, bater a onda, sacou? Que eu realizar o que isso quer dizer e o que isso influencia na vida de uma pessoa. E hoje em dia eu penso que se eu tiver um filho, a primeira coisa que eu vou fazer também é botar ele em contato com desenho, com pintura. A escolha do objetivo desse desafio foi, assim, muito oportuno pra mim. Foi muito unir o útil ao agradável, assim, porque a verdade é que eu precisava criar alguma coisa maluca, né? Alguma coisa que justificasse lançar um desafio, uma campanha. Mas se eu já ia ter que fazer alguma coisa, se eu ia ter que realizar um desafio, completar uma meta, eu acho que eu escolhi o que era mais propício pro meu próprio prazer, assim, pra saciar minha vontade pessoal, que é pintar. Faz 2 anos que eu não pinto uma tela e é a minha expressão mais autêntica, né? Então eu tava parado porque eu tô focado em tatu e é isso que eu escolhi, assim, como caminho de desenvolvimento como carreira e tudo mais. Mas pintar é uma coisa muito mais essencial, assim, muito mais visceral. Eu tava com uma angústia, com uma necessidade enorme de voltar a pintar, de voltar a ter contato com tinta a óleo, especialmente. Então eu tinha que tirar esse atraso, assim, uma vontade muito angustiante de correr atrás desse tempo perdido e voltar a ter uma intimidade que eu tava começando a ganhar naquela época. Meio que, de repente, assim, foi uma oportunidade de tirar o atraso de 2 anos em 2 dias. 48 horas que representaram, tipo, voltar a 2 anos de possíveis experiências, assim, fazer um intensivo e me acostumar de novo com o que eu tava começando a me acostumar, que era brincar com essa tinta e tudo mais. Eu sempre falo que a pintura, ela é o meu hobby, enquanto a tatuagem é minha profissão. A pintura sempre foi meu hobby e nunca deixou de ser. Mas eu acho que não é pela pintura em si. É óbvio que é muito prazeroso pra mim, né? Mexer com a tinta uma sensação de fazer, de liberdade. E enfim, toda a questão, né, da textura e tudo mais é muito prazeroso, é um processo gostoso. Mas mais importante do que isso é os comos e os porquês. Eu pinto
pra mim. Eu não pinto pra ninguém, assim. E eu nem tenho interesse que seja, a verdade é essa, porque eu acho que no momento que eu começar a pensar muito comercialmente na pintura, eu vou acabar talvez dando uma cansada, assim. Então ela funciona como uma válvula de escape emocional, porque é o lugar onde eu consigo ser talvez o mais próximo do que seria um artista. Então esse é o como, né? E os porquês, isso é um movimento planejado, assim. Lógico que isso já acontecia antes de eu começar a tatuar. E a tatu, no começo, que veio com um motivo talvez um pouco mais de realização, assim, né? De conquistar algo, já que ela tem um apelo comercial maior e eu tenho uma oportunidade de talvez, né, ser mais conhecido, construir um público, enquanto a gente sabe que a pintura, né, é muito mais difícil você chegar lá e, tipo, não é algo que é valorizado, não é algo que as pessoas do grande público têm o hábito de interagir tanto. A tatuagem foi um interesse, uma vontade de realização. E ela traz, né, essa coisa de treinar muito. A busca de aperfeiçoamento técnico no desenho e na tatu me dão um controle e um conhecimento que eu posso trazer para a pintura e, né, o que eu já tinha de bagagem da pintura e de observação de arte, de teoria da cor, de luz, que eu trago de fotografia, tudo isso, de design, tudo isso influencia, né, nos meus projetos, na minha tatuagem. Então eu acabo que, por mais que a pintura seja hoje como eu aplico e como eu me relaciono de uma forma muito mais íntima e emocional, no fim das contas, assim, é o coletivo, a soma de todas essas skills que estão me trazendo, assim, uma motivação, que é basicamente ser cada vez mais capaz de intencionalmente criar uma imagem que sacie o meu processo do fazer, né? O fazer de uma forma prazerosa e que sacie minha busca pelo resultado desse fazer também. Então é alcançar uma situação em que eu consiga criar totalmente livre, com total domínio daquilo que eu tô fazendo, e durante esse criar eu esteja ali envolvido emocionalmente, aquilo tenha um significado, né, maior por trás e tenha uma intenção, que ela vai ser inevitavelmente, né, projetual, mas projeto em si não necessariamente é um briefing que eu tenho que atender, simplesmente algo que eu me propus. Então, né, me propor desafios, né, e me propor pequenas experiências e pequenos resultados ali, né, para ir cada vez somando e somando mais.